Eles tinham tudo: riqueza, influência, uma mansão luxuosa. Mas para eles, a filha era apenas mais um objeto descartável. Quando decidiram vendê-la a um grupo misterioso por puro capricho, o destino interveio de forma inesperada. O que ninguém esperava era que, naquela noite sombria, um cavalo branco surgiria do nada e mudaria tudo para sempre. Se não querem perder mais histórias como essa, inscrevam-se no canal e deixem o like. Entre colunas de mármore e silêncio gelador, a mansão se erguia como um monumento ao excesso. Com seus muros altos revestidos de eras cuidadosamente podadas e portões de ferro, que se fechavam com estalos metálicos, a casa parecia mais uma fortaleza do que um lar. No interior, tudo cintilava. Lustres de cristal pendiam como constelações invertidas sobre salas silenciosas, onde o mármore branco e os espelhos dourados refletiam uma perfeição fria. Havia beleza, sim, mas nenhuma ternura. Cada detalhe parecia gritar por atenção, e ainda assim, ignorava o que era essencial. A presença humana, o calor do afeto, o cheiro de bolo no forno, o som de uma risada livre. No quarto mais isolado, do segundo andar, atrás de uma porta sempre trancada por fora, vivia uma pequena menina de olhos grandes e cabelos desalinhados. O nome dela quase nunca era dito em voz alta. Para os empregados, era apenas a criança. Para os pais, incômodo mal resolvido de uma juventude irresponsável. Algo que nem mesmo o dinheiro havia conseguido apagar. Ela comia sozinha, dormia sozinha e sonhava sozinha. Entre bonecas quebradas e livros antigos demais para sua idade, construía castelos em sua mente, lugares onde o sol entrava pelas janelas e mãos gentes trançavam seus cabelos. Lá fora, o mundo girava em um ritmo que ela mal compreendia. Carros caros iam e vinham pela garagem de pedras. Convidados importantes brindavam com taças, que pareciam feitas de névoa, e seus pais. Seus pais vestiam sorrisos apenas, quando havia fotógrafos por perto. A mãe era uma estátua viva, sempre com batom vermelho e olhos que nunca se abaixavam. O pai, um homem de palavras afiadas e silêncios perigosos, falava pouco e quando o fazia, era para fechar negócios ou dar ordens. A menina costumava observar o jardim, lá embaixo pela janela do seu quarto. Vez ou outra, via um esquilo saltando entre os galhos ou um gato faminto que se aventurava pelos arbustos, até ser espantado por um jardineiro uniformizado. Ela se perguntava se algum animal daqueles já tinha tido medo de desaparecer, se eles sabiam o que era ser ignorado. Em suas noites mais solitárias, desenhava cavalos em folhas arrancadas de cadernos antigos. Criaturas livres, majestosas, sempre correndo para longe de tudo, eram brancos, sempre brancos. E, de alguma forma, ela sabia que um deles viria. Na escola, que frequentava apenas 2 vezes por semana com um motorista que nem mesmo a cumprimentava, era invisível. As outras crianças tinham pais que as buscavam, mães que lhes davam lanches coloridos. Ela descia do carro de luxo, como quem chega a um funeral. Tinha medo de falar alto, medo de errar, medo de existir. Era como se seu lugar no mundo estivesse sempre por um fio, como se a qualquer momento tudo pudesse se desfazer. E talvez já estivesse se desfazendo há muito tempo. Certa vez, ela encontrou um passarinho ferido perto do portão dos fundos da mansão. Sem saber o que fazer, usou parte do lenço de seda que carregava, presente de uma babá que havia sido demitida anos antes, para embrulhar as asas da pequena ave. Escondeu o bichinho debaixo da cama, cuidando dele em segredo até que, um dia, ele simplesmente não acordou mais. Ela chorou em silêncio, acariciando o peito inerte da criatura como se quisesse devolver-lhe a vida com o calor de seus dedos. Depois disso, desenhou um cavalo segurando um pássaro com as asas abertas, como se ele tivesse voado de volta ao céu em lombo de esperança. Enquanto isso, no andar de baixo, seus pais planejavam viagens, festas e investimentos. Falavam com frequência de negócios internacionais, de cifras milionárias, de propriedades novas no exterior. Falavam também, com tom de desdém, sobre a menina. Comentavam que ela era estranha, silenciosa demais, que não combinava com a imagem da família. O pai sugeriu internações, a mãe propôs uma solução mais simples. Começaram então a se reunir com homens de ternos escuros e olhares ocos, homens que não faziam perguntas e não deixavam rastros. Tudo era dito em códigos, mas a essência era clara.
Aquela criança era um problema que eles estavam dispostos a negociar naquela mesma semana. A menina desenhou um cavalo com olhos de fogo e crina feita de estrelas. Ela não sabia explicar por quê, mas algo dentro dela começava a vibrar. Como se, bem longe dali, algo estivesse se movendo em sua direção. As semanas seguintes correram com a mesma frieza meticulosa de sempre, como se o tempo dentro daquela mansão não pertencesse ao mundo lá fora. Cada hora parecia programada para silenciar o que ainda pulsava. A menina, porém, começava a sentir algo diferente. Não era exatamente esperança, isso ela aprendera a abandonar cedo demais. Era uma espécie de inquietação doce, um pressentimento silencioso que a fazia olhar para fora da janela com mais frequência e dormir com os olhos voltados para o céu. No jardim, mesmo em meio aos funcionários que podavam as roseiras como quem aparava sentimentos, crescia uma árvore rebelde no canto mais distante do muro. A copa era grande, suas folhas dançavam com o vento e ninguém parecia se importar com ela. Era o único lugar onde o som da vida ainda ousava respirar. Em um final de tarde especialmente dourado, a menina convenceu a governanta a deixá-la dar uma volta do lado de fora. Com passos tímidos, se aproximou daquela árvore, encostou a mão no tronco e, por um instante, sentiu como se tocasse algo vivo de verdade, não como os móveis da casa ou os rostos plastificados dos adultos, mas algo que pulsava, que escutava. Foi nesse mesmo dia que ouviu os primeiros sussurros. Não eram vozes humanas. Vinham como ecos do vento, como lembranças de algo que nunca viveu. Ela não soube explicar, mas ao fechar os olhos, por um breve segundo, viu um campo aberto, um pôr do sol cor-de-mel e ao fundo, uma silhueta branca correndo entre sombras. Um cavalo. Um cavalo que a observava de longe, como se a conhecesse. Desde sempre. Naquela noite, a mansão estava estranhamente silenciosa. Os pais haviam saído para uma recepção importante, e a equipe da casa parecia mais dispersa. A menina jantou sozinha, como de costume, mas algo estava diferente. O prato estava mais bem decorado, como se alguém, talvez a cozinheira, tivesse tentado compensar com cor aquilo que faltava em calor. Após a refeição, subiu para o quarto e se deitou sem trocar uma palavra com ninguém. O teto parecia mais escuro que o normal. Lá fora, o vento sussurrava com mais intensidade. Dormiu pouco. Um som metálico a acordou no meio da noite. Era como se uma chave girasse na porta do quarto, mas em silêncio, sem a pressa comum dos empregados. Fingiu dormir, encolhida sob o cobertor, e escutou passos entrando no cômodo. Um cheiro estranho preencheu o ar, como fumaça misturada com perfume masculino. O visitante não falou. Apenas caminhou até a cama, observou por alguns segundos e saiu. O trinco voltou a girar. Ela não contou para ninguém. Não porque tivesse medo, mas porque havia aprendido, com o tempo, que os adultos daquela casa não protegiam, puniam. Na manhã seguinte, desenhou o cavalo branco de novo. Dessa vez, com os olhos acesos como brasas e uma expressão feroz, protetora. No fundo da folha, pintou sombras com mãos estendidas, tentando alcançá-la. Mas o cavalo estava entre ela e as sombras, firme. Aos poucos, as conversas dos pais começaram a vazar pelas frestas das portas entreabertas. Eles falavam sobre um acordo que estava sendo finalizado. O pai citava valores, a mãe comentava sobre passaportes. Uma noite, durante o jantar, os dois brindaram com vinho tinto e riram alto demais. A menina, no quarto, ouviu o estalo das taças e sentiu um calafrio. Algo grande estava prestes a acontecer e não era bom. No fim daquela semana, um homem estranho apareceu na casa. Terno escuro, óculos espelhados, expressão neutra. Conversou com os pais por horas, depois foi embora sem dizer uma palavra à equipe. No mesmo dia, a menina percebeu que suas roupas estavam sendo recolhidas do armário. A governanta não explicou nada, apenas disse que iria viajar. Mas não havia mala. Não havia destino. Foi naquela noite que sonhou com o cavalo outra vez. Mas o sonho era diferente. Ela não estava mais presa dentro da mansão. Corria livre por um campo de grama alta, com os pés descalços e o coração leve. O cavalo estava à sua frente, brilhando sob a luz de uma lua gigante. Quando ela se aproximava, ele se virava lentamente e a olhava com ternura e força.
Ao seu toque, ela sentia tudo: o calor da liberdade, o cheiro da vida, o som de algo puro. Acordou chorando não de medo, mas de saudade de algo que nunca viveu. Na manhã seguinte, um motorista desconhecido a esperava no portão dos fundos. A menina foi acordada cedo, vestida com roupas novas e instruída a não fazer perguntas. Entrou no carro sem saber para onde ia. Os pais sequer apareceram para se despedir. Do banco de trás, ela viu a mansão se afastando pelo vidro escurecido e, pela primeira vez, não sentiu medo, sentiu ausência. Mas uma ausência que doía diferente. Como se uma parte dela soubesse que aquilo precisava acabar. Durante o trajeto, observou os campos e florestas passando rapidamente. A cidade foi ficando para trás, dando lugar a estradas longas e solitárias. Em dado momento, sentiu o carro diminuir a velocidade. Olhou para a frente e, por um breve instante, avistou algo ao longe. Parado na beira da estrada, um vulto branco a observava. Parecia um cavalo. O motorista não o viu ou fingiu não ver. Mas ela sabia. Sabia que não estava mais sozinha. O carro seguiu por estradas cada vez mais desertas. As placas desapareciam e os postes de luz rareavam, até que tudo era apenas estrada e escuridão. A menina mantinha os olhos fixos no vidro, esperando ver novamente o vulto branco, o cavalo silencioso que só ela parecia enxergar. A cada curva, sentia o coração bater mais forte, como se algo estivesse prestes a acontecer, não como um susto, mas como um reencontro. O homem ao volante continuava sem dizer uma palavra. Usava luvas pretas, óculos escuros, e não respondia a nenhuma pergunta. A única vez que a olhou foi pelo espelho retrovisor, como quem verifica uma mercadoria. Quando ela perguntou para onde estavam indo, ele girou a chave do rádio para abafar sua voz. Ela entendeu o recado e se calou. Depois de horas, o carro entrou numa estrada de terra. O balanço irregular fez a menina se agarrar ao cinto de segurança. Árvores altas cercavam os dois lados como sentinelas, tornando o caminho cada vez mais sombrio. O sinal do celular que a governanta havia deixado com ela havia sumido logo na saída da cidade. Nenhuma conexão com o mundo. Por fim, o carro parou, diante de um portão de ferro enferrujado, coberto por cipós e musgo. Ao lado, um homem mais velho aguardava, com mãos nos bolsos e um cigarro aceso entre os lábios. O motorista desceu, trocou palavras rápidas com ele e abriu a porta de trás. A menina foi instruída a sair. A brisa ali era pesada. Cheirava a coisa antiga, esquecida. Ela caminhou em silêncio, com os passos afundando na terra fofa, até que o portão se fechou atrás dela com um estrondo metálico, que soou como sentença. O lugar era uma espécie de armazém convertido em casa. Não havia brinquedos, nem vozes, nem risos. Apenas silêncio, concreto e grades. Outras crianças estavam lá dentro, sentadas ou deitadas em colchões finos, com olhos fundos e ombros curvados. Nenhuma falava. Nenhuma sorria. A menina sentiu a garganta fechar. Foi colocada em um pequeno quarto com uma cama de metal e uma janela gradeada. Ali, tudo era frio. As paredes descascadas pareciam guardar segredos demais. Na prateleira, havia apenas uma escova de dentes e uma muda de roupa. Nenhum nome, nenhum bem pessoal. Apenas o vazio. Naquela noite, ela não dormiu. Observou a lua através das grades e, mais uma vez, sentiu aquela presença. Como um calor súbito no peito, como se alguém a estivesse vigiando, mas não com olhos maus, com olhos de promessas. Escreveu com o dedo no vidro embaçado da janela. Cavalo branco. Ficou olhando até as letras se apagarem no vapor da madrugada. Os dias que se seguiram foram uma repetição sombria. As crianças eram alimentadas de forma regrada, mantidas em silêncio, monitoradas por homens que pareciam sombras. O local inteiro operava como uma máquina sem alma. Não havia escola, não havia visitas, não havia para onde fugir. Uma vez, uma das crianças tentou correr até o portão. Foi alcançada, antes de atravessar a linha da cerca. Voltou com os olhos vazios e os pés sangrando. A menina, porém, alimentava em segredo uma fé que crescia a cada noite. Porque, todas as noites, sonhava com o cavalo branco. E, a cada sonho, ele se aproximava mais. Já não estava tão distante. No campo. Às vezes, ela podia até ouvir o som das patas batendo no chão,
sentira a poeira subindo sob seus pés imaginários. Outras vezes, ouvia sua respiração. Forte, firme, constante, como um coração batendo por ela. Em uma dessas noites, foi acordada por um barulho. Não vindo de dentro do abrigo, mas de fora. Era como se algo estivesse rondando o perímetro. Cautelosa, aproximou-se da janela. O breu lá fora parecia denso. Demais, como se o mundo tivesse parado. Então, por entre as sombras da cerca, ela viu olhos. 2 olhos brilhantes, baixos, mas intenso como brasas. Depois, uma silhueta grande e branca emergiu devagar, como se fosse feita de névoa. Era ele, o cavalo. Estava ali. Ele não se moveu. Ficou parado, encarando a menina através das grades. E ela também não se moveu. Ficaram assim por longos minutos, como se o tempo tivesse se curvado para assistir ao encontro silencioso de 2 destinos que sempre se buscaram. Ela encostou a testa na Grade, apertando os olhos, para ter certeza de que não era sonho. Mas, ele continuava ali. Real. Imenso. Impossivelmente puro em meio àquela escuridão. Na manhã seguinte, o homem do portão parecia nervoso. Conversava apressadamente com outro homem ao celular, dizendo que algo havia sido visto nos arredores. Eles não sabiam o que, mas estavam assustados. A segurança foi reforçada, e as crianças foram trancadas mais cedo naquela noite. O cavalo não apareceu. Mas ela sabia que ele ainda estava por perto. Sabia porque no chão de seu quarto, sob a cama, havia um fio de crina branca. Ela o segurou, nas mãos com cuidado, como quem segura uma promessa, e soube então que o tempo deles estava se aproximando. Os dias tornaram-se mais tensos dentro do abrigo. O que antes era apenas vigilância e rotina virou paranoia e opressão. As portas começaram a ser trancadas com correntes, as janelas cobertas com placas de madeira. O homem que supervisionava o lugar andava de um lado para o outro com um rádio sempre chiando na mão. Falava sobre algo que ninguém via, mas todos sentiam. Havia medo nos olhos dele. Um medo que ia além da lógica, além do controle. Um medo que crescia. A menina sentia, com cada respiração, que algo se aproximava. E não era o medo. Era ele, o cavalo. Agora, toda vez que fechava os olhos, ela ouvia. Não como sonho, mas como presença. Em um deles, ele galopava sob a chuva. Em outro, estourava correntes com os dentes. Em todos, havia fogo em seus olhos, não para ferir, mas para proteger. Um fogo que dizia: espere, estou vindo. As outras crianças passaram a olhá-la de modo diferente, como se soubessem que algo estava prestes a acontecer e que ela era o centro. Nenhuma delas dizia palavra, mas algumas começaram a dormir mais próximas dela, como se soubessem que, ao lado daquela menina pequena, estava a promessa de um fim, ou de um começo. Então, numa manhã cinzenta e abafada, chegou um carro diferente. Preto, espelhado, com vidros escuros. O portão se abriu para ele com uma lentidão ritual. 2 homens desceram. Não vestiam roupas de capangas. Vestiam ternos, sapatos brilhantes. Eram como aqueles que negociam vidas como se fossem cifras. Entraram sem pressa, mas com autoridade. Seus olhos passearam pelas crianças, analisaram, escolheram, e então apontaram para ela. A coordenadora, uma mulher de expressão dura que raramente falava com os pequenos, aproximou-se e disse que ela deveria se preparar. Iriam levá-la para um lugar melhor, disse, sem conseguir encará-la. A menina não respondeu. Só abaixou a cabeça e apertou com mais força o fio de crina branca guardado em seu bolso. E soube. A hora havia chegado. Foi levada a uma sala, para trocar de roupa. Deram-lhe uma mochila com poucas coisas, nada que a representasse. Nada que dissesse quem ela era. Estavam apagando sua história, reduzindo a um número em uma negociação. Ao sair, foi colocada no banco de trás do carro preto. As janelas subiram automaticamente. Nenhuma voz foi dirigida a ela. Os homens falavam entre si, por rádio, em códigos. O portão se abriu novamente e o carro partiu. Mas o que ninguém esperava, o que nenhum dos homens de terno, dos seguranças armados ou dos vigias imaginava, era que alguém já sabia exatamente onde ela estava. E não era humano. O cavalo, no meio da estrada de terra, numa curva fechada entre as árvores,
surgiu algo branco no meio do caminho. O motorista gritou, pusou o volante com força, e o carro derrapou, saiu da pista e bateu contra um barranco. O vidro lateral estilhaçou. Os homens da frente estavam desacordados. Ela, trêmula, empurrou a porta com esforço, saiu do carro como quem atravessa o próprio destino. E então o viu. No topo da colina, emoldurado pela névoa e pelo vento, o cavalo branco a observava. Era imenso. O pelo brilhava como luz própria. Os olhos ardiam como brasas em brasa viva, mas serenos, majestosos, protetores. Ele começou a descer devagar, com passos firmes, e quando chegou perto, abaixou a cabeça, como quem convida. Sem pensar, sem medo, sem hesitar, ela subiu em suas costas. O mundo pareceu mudar. O vento soprou mais forte. As folhas das árvores giraram. E, no momento em que ele galopou com ela nas costas, um grito explodiu na floresta. Não um grito humano, um grito de liberdade. Os homens, quando acordaram, não a encontraram. O carro estava inteiro, mas vazio, sem marcas de pegadas, sem rastros de fuga. Apenas um único fio de crina branca preso no espelho retrovisor, balançando com o vento. A floresta parecia se curvar para o cavalo branco enquanto ele galopava. Os galhos se abriam em silêncio, as folhas sussurravam ao vento e até os pássaros paravam para observá-lo passar. A menina estava agarrada à crina macia e espessa do animal, com os olhos arregalados e o coração disparado. Não havia sela. Não havia direção aparente, mas ela sabia. Ele a levava para longe do mal, para um lugar onde nenhuma corrente, voz fria ou mãos sujas pudessem alcançá-lo lá. Cada salto, cada passo era como uma libertação. O mundo, antes pesado e sem cor, parecia agora pulsar em tons que ela jamais vira. O cheiro de mato molhado era puro, e o ar, embora denso de emoção, trazia o alívio da esperança. O cavalo não fazia som ao correr. Suas patas mal tocavam o chão. Era como se voasse. E, de certa forma, voava não com asas, mas com a força de algo que transcende o natural. Ela olhou para trás em certo momento, entre os troncos, e viu o passado se esfarelar. A casa-prisão, o carro preto, os olhos vazios das outras crianças. Um nó apertou sua garganta. Ela queria salvá-las. Também queria que todas pudessem sentir o que ela sentia naquele instante. Liberdade. Vida. Um coração pulsando por si e não por lucro. Horas se passaram ou talvez minutos, ela não sabia. O tempo parecia distorcido sobre as costas daquele animal. Até que, ao fim de uma trilha, o cavalo parou diante de um riacho de águas cristalinas. A luz do entardecer refletia-se na correnteza como ouro líquido. A menina desceu devagar, ainda trêmula, os pés tocando a terra fofa com cautela. Sentou-se à beira da água e chorou, pela primeira vez, sem medo de ser ouvida. Chorou tudo que ficou preso. As noites sem nome, o abandono, o contrato assinado por seus próprios pais, como se ela fosse uma mercadoria qualquer. O cavalo abaixou a cabeça e tocou levemente sua testa com o focinho. Foi um gesto pequeno, mas tão cheio de significado que o choro se transformou em silêncio. E, no silêncio, veio a aceitação. Ali, naquele bosque escondido do mundo, ela começou a compreender. Não era culpa dela. Não era fraqueza. Era dor plantada por outros. Era mal disfarçado de riqueza, de paz, de poder. Ela era uma vítima de um sistema que disfarçava o tráfico como caridade, que fazia dos inocentes bens de troca em becos escuros. Mas ela havia escapado, não por sorte, não por milagre, mas por ele. Naquela noite, dormiu encostada no cavalo, que se deitou ao lado dela como um guardião antigo. Sonhou que estava entre nuvens, que corria com ele por campos infinitos. E quando acordou, havia frutas ao lado de sua cabeça. Bagas, amores e pequenos pães deixados sobre folhas largas. Como se a floresta a acolhesse. Nos dias seguintes, o cavalo a levou por caminhos ainda mais profundos da mata. Mostrou-lhe cavernas com água potável, árvores de frutos doces, esconderijos sob raízes centenárias. Era como se tudo ali tivesse sido feito para ela, um santuário escondido do mundo, onde os olhos dos homens não alcançavam. Mas ela sabia que não podia se esconder para sempre. A dor dos outros ainda queimava dentro dela.
as crianças do abrigo, os olhos apagados, os que ficaram. E então, numa manhã de neblina espessa, ela falou não com palavras, mas com o olhar, e o cavalo entendeu. Ela queria voltar. Não para os braços dos pais, não para o medo, mas para libertar, para mostrar que o silêncio pode ser quebrado, que há forças maiores do que as correntes, que um cavalo branco pode ser o grito de justiça numa noite sem estrelas. O cavalo relinchou baixo. E então, pela primeira vez, ele a conduziu não para longe do mundo, mas para dentro dele. Porque a luta não havia terminado. Estava apenas começando. O retorno não foi imediato. O cavalo branco conhecia o tempo das coisas e ela também começava a aprender. A floresta os preparou. Nas noites frias, o cavalo deitava ao lado da menina e a aquecia com o calor do próprio corpo. Durante o dia, ela observava, aprendia com os animais, com o vento, com os sons ocultos entre os galhos. O medo ainda vivia em alguma parte dela, mas agora ele já não comandava seus passos. Com o tempo, ela começou a entender os caminhos. Lembrava da estrada por onde o carro havia vindo. Lembrava dos cheiros, dos sons ao longe, e quando apontou para uma direção, o cavalo relinchou e começou a caminhar. Foram dias atravessando trilhas antigas, áreas que não constavam em mapas. Até que, finalmente, surgiram as cercas, as câmeras, o portão enferrujado com o emblema falso de uma fundação de acolhimento, o abrigo, a prisão. O lugar ainda estava lá, mas não era o mesmo. Estava mais silencioso. A vegetação invadia os muros. As câmeras haviam caído. Algo havia acontecido. A menina desceu do cavalo com cautela. Aproximou-se do muro. E o portão estava encostado. E ela, com o coração batendo como tambor, empurrou devagar. Ao entrar, viu o vazio. O pátio, antes repleto de crianças silenciosas, estava deserto. Os brinquedos enferrujados não se moviam. A porta principal estava arrombada. Dentro, papéis espalhados, arquivos queimados parcialmente. Era como se alguém tivesse tentado apagar tudo às pressas. Mas nem tudo fora destruído. Na sala do escritório, entre cinzas e pastas queimadas, havia uma caixa metálica intacta. Ela abriu com dificuldade. E ali estavam os nomes, os registros, as vendas. Havia fichas, fotos, recibos, documentos que não deixavam dúvidas. À prova, ela saiu dali correndo, segurando o que podia em um saco improvisado. O cavalo esperava do lado de fora, parado como uma estátua viva. Quando ela subiu novamente em suas costas, ele partiu sem que ela precisasse dizer uma palavra. O destino agora era outro. A cidade. A chegada causou espanto. Um cavalo branco trotando por ruas de asfalto, com uma menina magra, suja, mas de olhos acesos, chamava a atenção. As pessoas paravam, filmavam, apontavam. Mas ela não olhava para ninguém, apenas seguia. Parou diante de um prédio espelhado com o letreiro Imprensa Nacional. Desceu do cavalo e entrou sozinha, com os papéis na mão. Os seguranças tentaram barrá-la, mas ela não cedeu. Gritou, alto, pela primeira vez. Não, de medo, mas de verdade. Eles estão vendendo crianças. Houve silêncio. E depois movimento. Um jornalista, um homem grisalho de olhos atentos, ajoelhou-se à sua frente. Pegou os documentos. Leu. Chamou outros. Em minutos, o prédio virou um centro de agitação. O nome dos pais dela estava ali. Os mesmos que sorriram diante das câmeras, tempos atrás dizendo que a filha havia se perdido. Os mesmos que, em segredo, assinaram o contrato de venda. E agora, suas mentiras estavam nas mãos do povo. A história explodiu na MID e criança foge de abrigo ilegal com ajuda misteriosa. Rede de tráfico infantil financiada por famílias ricas. Menina aparece montada em cavalo branco e entrega provas à imprensa. Os rostos começaram a cair. Os pais foram presos. As autoridades, pressionadas, invadiram outros abrigos. Muitas crianças foram resgatadas. E em todos os noticiários, uma imagem se repetia. Uma menina, de cabelos bagunçados e olhos marejados, ao lado de um cavalo branco de postura nobre. Ela nunca revelou seu nome, nem onde o cavalo morava. Mas quando perguntavam se estava segura agora, ela sorria. E dizia,
Ele sempre sabe quando estou em perigo. E os jornalistas, ainda que incrédulos, aceitavam. Porque no fundo, todos sabiam. Há coisas que não se explicam com palavras, só com fé. E em algum lugar, naquela cidade caótica e cheia de ruído, um relincho ecoava ao longe. Um aviso. Um lembrete. A justiça tem patas firmes. E galopa quando ninguém espera. Com a exposição do caso, o país inteiro foi tomado por indignação. As imagens da menina montada no cavalo branco circularam em todos os meios manchetes, jornais, redes sociais. Era como um símbolo surgido do nada, um chamado à consciência coletiva. A garota do cavalo branco, diziam, como se isso fosse o bastante para explicar o inexplicável. Mas, para ela, a luta não tinha terminado. Houve dias em que dormiu sob telhados desconhecidos, cercada de repórteres e autoridades tentando entender sua história. Os psicólogos diziam que ela precisava de tempo, de cuidado, de silêncio. Mas ela só perguntava pelas outras crianças. O paradeiro delas. Os outros abrigos. Os nomes escondidos. Era como se algo muito maior a movesse por dentro. Como se a dor não pudesse se acalmar até que todas as feridas fossem vistas, até as que não eram suas. O cavalo desapareceu depois do primeiro tumulto, como se soubesse que o momento agora exigia dela uma coragem diferente. Não mais a fuga, mas o enfrentamento. Porém, no fundo, ela sabia. Ele voltaria. E ele voltou. Numa noite de vento quente e céu fechado, a menina estava num centro de acolhimento provisório, diferente dos antigos. Não havia grades. Apenas quartos limpos, vozes, suaves e voluntários de verdade. Mesmo assim, seu peito doía. Era como se, apesar de tudo, algo ainda estivesse pendente. As outras crianças dormiam, mas ela não. Saiu sem fazer ruído. Pisou na grama do lado de fora com os pés descalços. E então ouviu. Não era um relincho alto, era mais como um sussurro carregado pelo vento. Ela correu até a estrada vazia. E lá estava ele. O cavalo branco. Com o mesmo brilho nos olhos, com a mesma postura ereta. Como se nunca tivesse partido. Ela correu e o abraçou pelo pescoço, enterrando o rosto na crina. Ele não se moveu. Esperou. E, no silêncio da madrugada, ela entendeu o chamado. Não era hora de voltar para a rotina. Era hora de expandir a missão nos dias seguintes, com o apoio de jornalistas independentes e ONGs despertadas pela comoção. Ela se tornou uma voz, uma presença viva que ninguém podia ignorar. Mas não falava como ativista, nem lia discursos. Apenas contava. Mostrava os rostos das outras crianças. Expunha o funcionamento por dentro, como eram levadas, como eram preparadas, como eram negociadas como mercadoria de luxo para elites sujas e protegidas. O cavalo estava sempre por perto. Em cada visita aos vilarejos esquecidos, ele a levava. Em cada operação de resgate, surgia com ela na frente, entre árvores, entre ruínas, como um fantasma da verdade, que ninguém podia deter. As crianças começavam a reconhecê-lo, antes de verem a menina. É o cavalo branco, sussurravam, como quem vê uma lenda viva. Ele era o sinal, o prenúncio de que algo bom estava para acontecer, e, com o tempo, outros começaram a seguir os passos dela. Ex-funcionários de abrigos corruptos se arrependiam e se apresentavam. Vítimas adultas da rede decidiam quebrar o silêncio. A sociedade, acostumada a se esconder atrás de burocracias, foi forçada a olhar de frente para o horror. E, no centro de tudo, uma menina que não pedia vingança, pedia luz. O cavalo não falava, mas todos sabiam o que sua presença significava. Ele era a força invisível que sustentava aquela menina quando o mundo tentava apagá-la. Era o impulso para que ela fosse além do trauma, além da dor. Tornando-se mais que vítima, tornando-se esperança. Ela agora visitava escolas, não como celebridade, mas como alerta vivo. Levava consigo pequenos recortes dos documentos resgatados. Mostrava as cartas escondidas das crianças traficadas, os desenhos rasurados de memórias que nunca foram infância. E sempre que perguntavam como ela teve forças para escapar, respondia com um sorriso calmo. Ele me viu quando ninguém mais viu e então voltava a montar, subia na sela invisível e partia o cavalo abrindo caminho entre os olhares.
como uma lenda em movimento, como justiça com patas firmes. A cidade já não era mais a mesma. As ruas por onde ela passava, montada naquele cavalo que parecia saído de uma fábula esquecida, silenciavam por respeito. As buzinas cessavam, as crianças apontavam com olhos brilhando, os adultos, com lágrimas mal contidas, se ajoelhavam sem entender por quê. Ela não era uma estrela. Era um lembrete de que nem toda dor termina em silêncio, e que, mesmo na mais escura das noites, há quem galopa em direção à luz. Nos meses seguintes à grande revelação, o país se transformou. Leis antes ignoradas foram reforçadas. Autoridades antes omissas foram investigadas. Os pais da menina, presos em uma cela solitária, viraram símbolos de tudo que havia de mais podre numa elite desumana. O nome da menina nunca foi divulgado oficialmente. Era como se todos quisessem protegê-la, ou talvez porque, no fundo, ela não precisasse de nome. Ela era a menina do cavalo branco. E isso bastava. Ela nunca aceitou ser adotada. Disseram que seria melhor, mais seguro, que ela podia ter uma família de verdade agora. Mas ela recusou. Disse que sua missão não era ser filha de ninguém. Era ser irmã de todas as crianças que ainda esperavam por salvação. E o cavalo branco, sempre ao seu lado, parecia aprovar. Juntos, eles percorriam orfanatos, florestas, aldeias. Recolhiam segredos enterrados, escancaravam realidades evitadas. Cada criança salva era uma cicatriz a menos no peito dela. Cada sorriso recebido era uma parte do seu mundo reconstruído. Mas então veio a noite em que ele parou num campo aberto, sob um céu onde as estrelas pareciam sussurrar algo antigo. O cavalo branco olhou para ela como nunca antes. Seus olhos, tão humanos e tão selvagens, estavam diferentes. Não havia tristeza, nem despedida, apenas certeza. Ela entendeu, a missão dele estava cumprida. Ela tentou segurar sua crina, como quem tenta parar o tempo. Mas ele a afastou com um gesto suave da cabeça. Depois, ergueu o rosto ao céu e relinchou um som longo, profundo, que parecia vir do fundo da terra e tocar o coração das estrelas. E então galopou, não para longe, mas para cima. Ela jura que viu, que todos viram, que não foi sonho nem invenção. O cavalo branco galopou pelo campo, ganhou velocidade, e aos poucos deixou de tocar o chão. Elevou-se, como se o próprio céu o chamasse de volta, como se ele nunca tivesse sido deste mundo. No dia seguinte, nada foi encontrado. Nenhum rastro, nenhuma pegada. Apenas uma crina branca entrelaçada em um galho alto, como um presente deixado pelo vento. A menina, agora mais crescida, não chorou. Ela sorriu. Porque sabia. Outros precisariam dele. Em outras partes do mundo, outras crianças estavam gritando em silêncio. E ele as ouviria. Hoje, ela continua sua caminhada sozinha? Nunca, pois cada vez que uma criança é salva, cada vez que uma verdade é revelada, cada vez que uma injustiça é rompida, ela sente o vento se mover diferente. Como um sussurro na alma, como um galope distante. E ela sabe, o cavalo branco ainda está lá fora, esperando, vigiando, voando entre mundos para salvar aqueles que ninguém mais vê.